Bom dia a todos, bom dia a todas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso reencontro semanal, todas as semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos começar pelo começo. Pelo começo. Eu já deixei aí na tela para vocês o tema da aula de hoje. Então, antes de eu começar a falar da nossa preparação, eu quero que vocês observem bem este homem de cartola. É uma pintura, a pintura de um pintor russo. E aí vocês podem estar me perguntando, o que isso tem a ver com a aula, professor? Observe a pintura. Isso aí! Na medida que você observa com mais atenção a pintura, você tem condições de observar os detalhes, a pigmentação, a forma, o olhar do pintor. E é sobre isso que nós vamos estar discutindo hoje, que é o assunto estética. Mas antes de partirmos para este assunto, que posso ter certeza que vocês já começaram a se questionar, já começaram a pensar a respeito. Vamos lá, nossa preparação? Isso mesmo. A nossa preparação começa com o nosso cumprimento. Já dei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver me assistindo, está aí a minha saudação a todos vocês. A segunda é aquela em que você pega o seu material. E eu acredito que esse tempinho que nós levamos no começo para falar sobre o tema da aula de hoje, vocês já pegaram o material. Com o material em mãos, é natural que você tenha uma vontade, assim, absurda de escrever a data de hoje. É claro, a data de hoje é muito importante para todos vocês. É a data em que vocês registram mais uma aula que está sendo assistida, que vai compor todo um conjunto de aulas desde o início do nosso isolamento até o final do ano letivo. Sim, afinal de contas, nós estamos no ano letivo. Todas as semanas é um passo à frente diante da nossa formação no ensino médio. E vocês estão cada vez mais próximos dessa formação. Então, registre a data de hoje. Aproveitem que já está com a data registrada, escreva logo aí embaixo o nome da disciplina, filosofia, e para não demorar muito, anote aí o nome do professor que está logo aqui embaixo, registre o nome do professor e vamos para a próxima página. A próxima página é aquela em que nós nos apresentamos ao lugar onde ficaremos, ao local que escolheremos para a apresentação de toda essa aula. Sim, porque vocês também apresentam a aula, vocês apresentam através dos seus comentários, das suas dúvidas, das suas inquietações, da sua percepção a respeito de tudo que está sendo discutido aqui. Então, aproveitem aí as nossas sugestões. São várias sugestões que eu deixo para vocês. Vocês podem assistir essa aula pelo sofá, sentado ao sofá, numa mesa. Numa mesa não, vocês não vão assistir aula numa mesa, vocês vão assistir a uma aula sentado numa cadeira ou sentada numa cadeira, apoiados numa mesa. Então, escolha a mesa, pode ser a mesa da cozinha, pode ser um espaço de uma cozinha, pode ser um espaço outro qualquer onde você consiga se concentrar. Mas importante de tudo isso é que você tenha a sua água em mãos. Eu tenho sempre a minha e vocês sempre veem isso. Água é importante. Eu sempre bebo água no início, no meio e no fim, porque ela vai me hidratando, vai permitindo que as minhas ideias possam ser construídas de forma mais suave, mais harmonizada, para que vocês possam receber o melhor de tudo isso que a gente tem para apresentar. Então, já está com o lugar, já sabe onde vai sentar, já sabe onde vai apoiar seu material, já está com a água, e agora vem a nossa sugestão proibitiva. É uma sugestão, mas é claro que você tem consciência e tem livre-arbítrio para escolher o lugar onde você quiser ficar. A minha sugestão proibitiva é que você não assista a aula deitado à cama, porque, afinal de contas, esse é o nosso espaço virtual, é como se fosse a nossa sala de aula presencial. Então, é só vocês mudarem a perspectiva. Vocês estão presentes aí, eu estou presente aqui. Mesmo separados, estamos reunidos. Então, olhe para esse espaço que você está aí escolhendo como se fosse a sua sala de aula. Só que você vai ter uma aula quase que particular. Por mais que eu esteja falando para todos vocês, a cada um de vocês que recebe a minha voz, recebe a minha imagem,
a minha orientação e tudo aquilo que eu apresento, que eu compartilho com vocês, está chegando de forma individual, sem as interferências dos outros colegas de turma. Então, você precisa estar super concentrado e concentrada, atento e atenta, para que o conteúdo chegue até vocês da melhor forma possível. E a cama não é um bom lugar para isso, porque você vai relaxar tanto e vai acabar dormindo, e nós não queremos que você adormeça até o final desta aula. Tá bom assim? Por último, da nossa apresentação, antes de partirmos para o conteúdo, chega aquele momento importante. Sim, é um momento que eu peço para vocês que ainda não se inscreveram, para que se inscrevam no nosso canal. E eu digo sim, nosso canal, porque este canal aqui no YouTube, que é o outro lugar em que nós estamos compartilhando essa experiência de aula remota, é um canal produzido por mim para todos vocês. Então, são vocês os personagens mais importantes desse canal. É importante vocês estarem inscritos. Sabe por quê? Porque através do YouTube nós podemos nos comunicar mais rapidamente. Eu posso avisar vocês que eu já estou chegando com uma aula. E aí que está. Porque essa aula ela está sempre sendo lançada antes do dia da sua aula. Antes do dia da sua aula na escola, do horário da aula da sua escola. E se você tiver um tempinho sobrando, você pode assistir a aula antes. E aí, quando chegar o dia da sua aula especificamente, você vai poder fazer as atividades de uma forma mais tranquila. E até, quem sabe, revendo essa aula novamente. Então, inscrevam-se nesse canal. Ah, claro que você que já está inscrito, meu muito obrigado por você se inscrever nesse canal, por participar da construção dele. Então, está aqui o meu agradecimento. Um beijo para todos vocês. Então, muito obrigado por me receberem na casa de vocês. E eu tenho a satisfação de estar recebendo vocês aqui na minha casa também. Então, para os demais que ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Inscrevam-se. E aqui, ó, tem esse sinalzinho aqui que eu gosto de chamar de campainha, que vocês podem chamar de sininho, de sino, como vocês preferirem. Mas para mim é uma campainha porque é o meu aviso sonoro de que estou chegando na casa de vocês com uma nova aula. Então, aproveitem que já estão se inscrevendo e clique no sino. Sim, clique nessa campainha para que vocês possam ser avisados. E se ao final desta aula vocês se sentirem melhores do que chegaram, aprenderem coisas novas, tiverem alguma revelação ou o desconhecido se tornar conhecido, clique em gostei. O professor aqui vai gostar muito de saber que vocês estão gostando e vai se sentir mais estimulado para fazer cada vez melhor. Então é como se fosse dar um apoio a esse professor aqui, tá bom? E por último, não menos importante, eu vou dar até uma pausa aqui, abaixar um pouco o meu tom de voz, porque este momento é o momento em que eu peço para que vocês sejam caridosos, solidários e fraternos com o seu próximo. Já olhou para o lado? Já entrou em contato com o seu colega de turma? Tem muitos de vocês que ainda não estão acompanhando as aulas. E aí que está a importância. Ah, mas professor, as aulas estão com dificuldade de a gente assistir, porque é pelo YouTube, ou não, é porque é pelo Google Sala de Aula. Eu entendo tudo isso. Mas vocês, melhor do que ninguém, se conhecem. Então, compartilhe esta aula, mesmo pelo WhatsApp. Mande essa aula pelo WhatsApp. Seu colega vai poder assistir pelo WhatsApp. E a gente sabe que os planos de internet que a gente tem hoje aí pelos smartphones, os WhatsApps já costumam ser livres, sem consumo de internet. Então, você que tem um contato do seu colega, compartilhe essa aula com ele para que ele possa acompanhar as aulas e fique atento e acompanhando cada semana as aulas, vai ter um desempenho melhor lá no final do ano. Tá bom assim? Mas não apenas o seu colega de turma, olhe para os seus colegas de outras turmas, de outros colégios, seus vizinhos, pessoas que possam se interessar também. Pelos temas que nós estudamos aqui, os temas que nós discutimos, se você conhece alguém assim, pode compartilhar, não tem problema, não precisa estar matriculado em escola alguma. Desde que a pessoa queira também ouvir ou participar ou descobrir coisas novas e você saiba disso, compartilhe. Então clique aí no link do compartilhar esta aula e entregue este link a quem você acha que deve ser entregue. Tá bom? Estamos combinados? Estamos de acordo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo? Não tem mais o que esperar, não é verdade? Então vem comigo.
Está aí o nosso Homem de Cartola, que foi pintado em 1915 pelo pintor russo Alexander Orzhov. Muito bem. Eu trouxe esse tema porque ele tem caído de vez em quando no Enem. Mas nós não vamos falar de uma questão estética do ponto de vista da arte. Claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a arte. Mas aqui nós vamos falar da estética filosófica. Mas, quando você vê uma pintura como essa, fala a verdade, não tem uma filosofia por trás? Qual é a filosofia? É um olhar do pintor. Por que ele pintou desse jeito? Porque ele foi um homem de cartola? Porque ele pegou esse perfil? E quem seria este homem de cartola? E várias questões, várias perguntas que você faz diante de uma pintura como essa. Claro que eu não sei, não vou aqui especular, eu não sei, eu não conheço o pintor, não sou um estudioso do pintor, mas eu trouxe exatamente para trazer esse impacto. Por que será que alguém escolhe determinado tipo de figura para pintar, determinado objeto para pintar, ou para esculpir, ou para fazer qualquer tipo de arte? Pode ser uma literatura. Por que alguém escolhe um tema para escrever um livro? Por que alguém escolhe uma paisagem para ser reproduzida num desenho? Tudo isso está dentro do ser, está dentro daquilo que cada um enxerga de si em relação com o mundo exterior. O mundo interior dialogando com o mundo exterior e buscando apresentar para esse mundo exterior a sua perspectiva. É aí onde entra a filosofia. Então vamos ver. O que seria estética? Conceito e história do termo estética. Embora a arte faça parte do mundo humano desde a pré-história e tenha ocupado lugar de grande importância em todas as civilizações, a palavra estética só foi introduzida no vocabulário filosófico em 1750 pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten. Então vejam só, antes não se falava em estética, antes do nosso filósofo alemão Alexander, lá no século XVIII, vamos dizer assim, esculpir praticamente a palavra estética para representar algo, não significa que antes não houvesse esse termo, mas diluído através do olhar das pessoas, das perspectivas dos humanos, nossos ancestrais. Então, é claro que quando você, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim bem básica, está aí na sua casa. Hoje é um grande dia para você, você está se sentindo super bem. E aí você decide, já que está se sentindo bem, animado, animada, cheio de energia, fazer aquela limpeza na sua casa. Tira os móveis do lugar, varre o chão, passa pano, pega aquele desinfetante com perfume de lavanda, passa no pano, limpa todo o chão, limpa os móveis, passa lustra móvel, faz aquela limpeza e reorganiza todos os móveis da sua casa, liberando uma energia positiva, fazendo com que todos da casa sintam aquele aroma do campo, tenha aquela percepção de mudança e se sintam mais confortáveis. Pois bem, o que você mudou na sua casa? Você comprou móveis novos? Não. Você fez uma construção de uma nova casa? Não. Por que todos estão então se sentindo melhor? Porque naquele processo de limpeza e de reorganização, tudo que você fez, você criou uma imagem no mental de todas as pessoas que habitam o lugar junto com você. Esta imagem, ela é individual. É a perspectiva de cada um. E pode ser que algum membro da sua família não tenha gostado da reorganização dos móveis, não tenha gostado do aroma do campo ou da lavanda que você utilizou no desinfetante, não tenha gostado daquele pó que foi tirado do canto da parede. Pois bem, existem pessoas que têm perspectivas diferentes sobre o belo, sobre a imagem que traz harmonia. Toda
todas as vezes que nós mexemos com alguma coisa que produz novas imagens no mental das outras pessoas, essas novas imagens podem trazer harmonização ou desarmonização. É este o ponto da estética filosófica. Então, referia-se à cognição por meio dos sentidos. Quando se fala de estética filosófica, nós estamos nos referindo àquele processo de aquisição de conhecimento através dos nossos sentidos, das nossas percepções, ou seja, o conhecimento sensível. Mais tarde, passou a usar o termo com referência à percepção da beleza, especialmente na arte. Então, esse é o ponto que a gente vai fazer umas pequenas distinções. Porque a estética filosófica, ela está falando do ser. A estética artística, ela já está falando de um outro conceito que a história da arte vai estar trabalhando, que não quer dizer que não vai ter os elementos filosóficos, mas vai agregar novos valores. Entendem? Até aqui tudo bem? Qualquer pergunta, fiquem à vontade para fazer seus comentários, para colocar as suas interpretações, para expor as suas perguntas, porque nós estamos aqui para ampliar esse nosso debate, esse nosso diálogo a respeito dos temas que nós trazemos, tá bom? Então pode usar aí os canais todos de comunicação que nós temos, pode ser e-mail, pode ser o comentário no YouTube, pode ser comentário no Google Sala de Aula, e pode ser na nossa sala virtual, que é o Google Chat, que é apenas para aqueles que estão matriculados em uma das turmas com as quais nós trabalhamos. Tá bom? Então, vou prosseguir. Antes de ler, antes de passarmos para a leitura do conteúdo, me digam, o que é essa imagem aí, apenas feita com linhas, lembram vocês? Lembra alguém? Alguém conhecido? Muito bem. Este aí é o desenho em linhas, a forma da Mona Lisa. Uma pintura reconhecidíssima. Todos vocês que conseguiram reconhecer as linhas da Mona Lisa é porque em algum momento já foram contactados pela arte. Então, você que já reconheceu a Mona Lisa, pode observar um pouco para dentro de si se você não tem algum interesse em desenho, em artista, em ser artista, em desenvolver habilidades artísticas, ou que você é um criativo ou criativa. Mas, acima de tudo, aí existe um dado importantíssimo para a questão estética, que é a sua sensibilidade. Então, você bateu o olho, você percebeu que ali era uma imagem conhecida. Então, para o Baumgarten, que é o nosso filósofo, a estética tem exigências próprias em termos de verdade, pois alia sensação e o sentimento à racionalidade. Vejam, você teve a percepção, teve o sentimento que poderia ser a Mona Lisa. É claro que não é a Mona Lisa, é apenas um esboço em linhas do que é a imagem e racionalizou. Trouxe lá, foi buscar na sua memória, fez associações, comparações, e isso permitiu que você tivesse uma resposta quase que imediata ao quem poderia ser. Então, a estética, para ele, completa a lógica e deve dirigir a faculdade do conhecer pela sensibilidade. Então, nós podemos, segundo o nosso filósofo, Baumgarten, nosso filósofo alemão, nós podemos conhecer o mundo exterior através da nossa sensibilidade. Nós podemos adquirir conhecimento através das paisagens que nós enxergamos. Nós podemos adquirir conhecimento, aprender através das imagens que nós vemos. Só que essas imagens nem sempre vão estar no mundo exterior, ou seja, na nossa mente exterior, naquela que é produzida por fora de nós, fora do nosso espaço íntimo. Mas também naquelas imagens são produzidas no nosso mental, na nossa intimidade ou na nossa subjetividade. Nós produzimos imagens o tempo todo. Agora, nesse instante, estou eu aqui falando, dialogando com vocês, trocando informações, né? Porque eu falo e vocês me devolvem. E nesse instante que nós estamos aqui dialogando,
Algumas imagens estão passando pela cabeça de vocês. Podem ser imagens que não têm nada a ver com a aula, que não têm nada a ver com o professor. Pode ser imagens de lugares que vocês já visitaram, que de repente saltou na mente de vocês e desviou a atenção. Pode ser imagens que possam estar auxiliando vocês a convergirem as informações que estão sendo compartilhadas com outra coisa, levando vocês a compreenderem melhor. Tudo isso faz parte do processo de aquisição de novos conhecimentos e de maturidade da nossa consciência. Até aqui, conseguem compreender o que eu estou dizendo? Excelente. Então, vamos lá. Então, define a beleza estética como a perfeição, à medida que é observável como fenômeno do que é chamado, em sentido amplo, gosto. É a beleza. Então, o que o nosso filósofo está dizendo? Quando se fala de estética, nós estamos falando de algo que é nosso particular. Tem a ver com o fenômeno daquilo que nos dá satisfação. É nosso gosto. É a nossa perspectiva a respeito de algo. Então, eu posso olhar para uma paisagem arborizada, cheia de árvores, com muito verde, e achar uma paisagem paradisíaca. E, ao mesmo tempo, eu, pessoa que gosto, olha eu gosto de uma paisagem arborizada, cheia de verde, de uma natureza viva, eu posso não gostar de uma outra paisagem cheia de prédios, com muita informação tecnológica. E ficar completamente desajustado num ambiente assim, todo artificial. E todas as vezes que eu estou num ambiente artificial, cheio de prédios, de concreto, de vidro, de tecnologia informática, eu fico pensando na paisagem verde, arborizada, aquela natureza viva. Essa pode ser a minha percepção, é o meu gosto. Mas se eu for dialogar com alguém sobre os mesmos cenários, pode acontecer que o outro alguém tenha um gosto pelo esse ambiente artificial, esse ambiente de prédios, esse ambiente cheio de tecnologia, e não goste muito da natureza, e seja até capaz de falar assim: por mim, as árvores todas têm que desaparecer. Como que a gente vai lidar com perspectivas tão diferentes? Através do respeito estético. Porque se você consegue refletir e entender que as pessoas têm gostos distintos e que os gostos vão se constroem a partir do convívio que cada um tem com o seu ambiente exterior, perdão, repetindo para ser mais claro, se vocês perceberem que o convívio com pessoas que se sentem bem através da relação que estabelecem do seu ambiente interior com o ambiente exterior, isso já é o suficiente para que nós possamos viver em harmonia. Que é a aceitação de que existem pessoas que têm perspectivas, visões, gostos diferentes dos nossos. E esse é um elemento estético que precisamos olhar. Porque essa estética, que é o olhar para o que é belo, tem características diferentes de pessoa para pessoa. Depende muito do meio onde cada um desenvolveu as suas competências cognitivas, onde cada um desenvolveu as suas habilidades, cada um desenvolveu os seus valores, onde cada um desenvolveu aquilo que faz eles serem quem são. Se eu respeito isso, se eu compreendo isso, é natural que o meu convívio com essas pessoas seja muito mais harmônico. Até aí, tudo bem? Perguntas? Fiquem à vontade. Estamos aqui para respondê-las, tá bom? Como eu sempre digo, se eu não souber responder essa pergunta, eu vou fazer um estudo, vou fazer uma pesquisa, vou buscar nas fontes da informação
o conhecimento necessário para que eu possa raciocinar a respeito da sua pergunta e respondê-la de forma mais adequada. Então, fiquem à vontade para responder as perguntas, que não importa o tempo que eu leve, eu sempre respondo. Tá bom? Podemos continuar, então? Vamos lá. O filósofo Kant daria continuidade a esse uso da estética, utilizando a palavra estética para designar os julgamentos de beleza, tanto na arte quanto na natureza. Então, julgamento é juízo. Se a gente fala de julgar, a gente está falando de juízo. Se a gente fala de juízo, a gente está falando de juízo de valor. E como é que eu faço um juízo de valor? A partir dos valores que eu carrego. Muito bem, voltamos. Teve uma pequena queda de luz, mas como a gente está fazendo ao vivo, isso acontece. Então, estamos aqui nessa edição de vídeo, vocês me viram de um jeito, agora estamos vindo do mesmo jeito, mas pode acontecer que vocês percebam aí uma alteraçãozinha no vídeo, que foi para a nossa edição, que tive que editar para a gente dar continuidade à nossa aula. Muito bem. Agora que nós estamos falando da Mona Lisa, lembra da Mona Lisa? Aquela pintura lá do Leonardo da Vinci? Muito bem. Aí nós partimos para o próximo slide, em que estamos falando da beleza estética, pelo olhar do gosto pessoal. E partimos para o slide seguinte, que era sobre Kant. Foi aqui que nós tínhamos parado antes da internet e a luz cair. Muito bem. Então, o Kant, ele dá continuidade a esse uso, utilizando a palavra estética para designar os julgamentos de beleza, tanto na arte quanto na natureza. Foi nesse ponto que eu parei, falando do juízo de valor. Todas as vezes que a gente faz um juízo de valor, nós estamos fazendo um juízo a partir da nossa percepção, dos nossos valores. Então, quando eu julgo alguma coisa, eu vou usar como parâmetro, como suporte, aquilo que eu já conheço, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho de identidade com a coisa, ou como que eu me relaciono com aquela paisagem, com aquela imagem, ou com aquele fato com o qual eu estou dialogando naquele instante. Acontece que, mais tarde, no século XX, a constatação da existência de muitos valores estéticos além da beleza levou o objeto da estética a deixar de ser a produção voluntária do belo. Então, quando se fala de estética, a gente tem uma ideia do que seja belo, que é particular para muitos. Então, eu produzo o meu belo. Isso aqui para mim é belo, para o outro não é, não importa. Só que no meado do século XX, já começou a se olhar esse objeto da estética como algo que não era mais voluntário. Ou seja, vamos pensar assim, não basta eu enxergar certa imagem, certa paisagem ou certa relação entre as pessoas como bela. Agora eu tenho um padrão para explicar o que é estética. Então chega aí a nossa primeira palavra-chave. Escrevam aí a nossa primeira palavra-chave. Estética. Registrem. Eu não tenho lembrado, mas lembrem, hein? Todas as atividades eu tenho lá um exercício que é para vocês responderem quais são as palavras-chave que apareceram. Elas precisam estar em ordem. Tá? Palavra-chave 1, palavra-chave 2, palavra-chave 3, etc. Tem pessoas que, quando me respondem fora de ordem. Não vale a pontuação para aquelas que estão fora de ordem. Tá legal? Então, mais recentemente, como estávamos aqui dizendo, o conceito foi ampliado para referir-se a julgamentos e avaliações, como também as qualidades de um objeto, as atitudes do sujeito para considerar o objeto e, principalmente, a experiência prazerosa que um indivíduo pode ter diante de uma obra de arte. Então, nós ampliamos o conceito, mas a partir do momento que eu ampliei o conceito, eu também criei regras. Ou seja, eu posso ter um alcance maior, não está mais apenas focado na questão artística. Eu tenho agora, por exemplo, uma relação entre pessoas pode ter um valor estético. Ou seja, um casal, uma família, eu posso ter um valor estético ali. Eu posso ter, de repente, uma fotografia tirada do alto de várias pessoas caminhando nas ruas ou de um tráfego, pode ter um valor estético. Eu ampliei. Entretanto, eu criei regras que estabelecem, de fato, o que eu posso julgar como estético. É esse o ponto.
E aí vai levar em consideração a experiência que cada um vai ter diante daquilo. Cria-se formas diferentes para falar desse tema. Não basta mais você ter um gosto. Eu tenho que ter um respeito e um mínimo de consenso para que eu compreenda que, de repente, uma foto qualquer, tirada numa paisagem, num ambiente qualquer, possa ter um valor estético. E aí ser avaliada por alguém que identifique aquilo como estético. Está claro isso para vocês? Então, o estabelecimento de regras faz parte desse processo. Mais importante do que tudo, o estético passou a denominar outros valores artísticos, que não só a beleza no sentido tradicional. Por isso, enquadramos a estética em um ramo da filosofia, que estuda racionalmente os valores propostos pelas obras de arte e o sentimento que suscitam nos seres humanos, como eu acabei de dizer. Então, a sua experiência, a sua relação com aquilo que você está vendo, vai ter um valor estético, desde que seja analisado dessa maneira. Aqui eu trago uma das formas de nós observarmos o que é estético, que é a ideia do belo e do feio. Então, tem duas imagens, pode perceber. Como que você vê esse lado esquerdo, pelo menos esquerdo para mim, da imagem dessa figura humana feminina e essa outra imagem dessa figura humana feminina à direita? À esquerda, você percebam que o olho está aberto, a boca está de uma forma mais harmonizada, vamos dizer assim, mais relaxada, não está tensa. Aqui já existe uma tensão. Então, o que é a beleza? É a mesma figura, se vocês observarem, é a mesma figura humana feminina. O que seria a beleza? É possível definir objetivamente? Isso aqui é belo, isso aqui não é? Mesmo que eu estabeleça padrões, o que seria? Aqui é a estética aqui, entre um lado e o outro. O que traz essa noção iminente, subjetiva, que depende de cada um? Eu posso olhar isso aqui e achar belo e não achar isso aqui belo? Será que existe um padrão realmente? Essa tentativa de estabelecer um conjunto avaliativo, né, que fuja essa ideia do sentido tradicional, que suscite os sentimentos dos seres humanos a respeito do diálogo que ele vai ter com aquela obra, com aquela paisagem? Será? Muito bem. Então, a beleza para Platão é a única ideia que resplandece no mundo. É como se todos pudessem ver o belo. Não tem, por mais que eu queira estabelecer regras fundamentadas em valores, e esses valores estejam associados à minha percepção de mundo, para o Platão, é a única ideia que resplandece, ou seja, como todo mundo pudesse ver. Se, por um lado, ele reconhece o caráter sensível do belo, por outro, ele continua a afirmar sua essência ideal, objetiva, porque existe no mundo das ideias. Então, para Platão, que é um outro filósofo, um filósofo grego, a ideia do belo ela é inerente ao ser humano. Então, todos carregam essa ideia de belo. Então, eu consigo olhar, por exemplo, para essas duas imagens que representam a mesma figura e identificar que aqui tem mais beleza do que aqui, por mais que ambos sejam os mesmos, sejam semelhantes. Ainda não se tem uma explicação filosófica que possamos trazer para vocês. Eu não tenho essa explicação. Mas a única coisa que eu posso dizer é que a gente precisa se deixar sentir. Ver com os olhos, não da face, mas sim com os olhos da mente. Com os olhos do seu mental. Mesmo que você tenha valores que possa dizer que esta imagem representa como um todo belo, ainda assim, você, em algum momento, vai passar pela tua cabeça em dizer que o belo é o esquerdo e o feio seria o direito.
Então, segundo o pensamento platônico, somos obrigados a admitir a existência do belo em si. Mesmo que eu contrarie pelo meu raciocínio, não, eu não acho isso bonito. Mas é como se fôssemos obrigados. Existe como se fosse um gatilho, algo dentro da nossa cabeça que diz, ó, isso aqui é bonito, isso aqui não é. Que é independente das obras individuais, que, na medida do possível, devem aproximar-se desse ideal universal. Então, esse ideal universal é que não importa onde você esteja, em que parte do planeta que você nasceu, você vai olhar o belo e vai enxergá-lo. Claro que tem distinções, esse é um ponto importante. Há distinções entre o belo numa cultura e o belo em outra. Porque se a gente está falando de valores, se a gente está falando de um juízo de valor, de julgamento, de uma avaliação do que é belo e o que não é, os nossos juízos de valores, eles perpassam antes pelo conjunto de valores que nós recebemos através da nossa cultura. É aí que nós vamos ver, por exemplo, a beleza natural, uma paisagem natural como a do Rio de Janeiro, que tem praias e montanhas ao mesmo tempo. Para alguns, falam assim, é um paraíso. Por que o paraíso? Porque a nossa cultura passa de geração para geração a ideia de que o paraíso é formado por vegetação e o mar. Dentro dessa vegetação ainda tem as cachoeiras. Então, essa relação com o ambiente natural, formado por vegetação e água, é o belo para nós. E eu posso falar assim, um ambiente todo gelado, uma cordilheira de gelo, não é bela para mim. Entendem? Eu gosto do sol, com aquela paisagem verde, o mar, ou a cachoeira, ou o rio. Então, a beleza natural do Rio de Janeiro é vendida como beleza. Nós aceitamos como beleza. Mas pode ser que alguém goste de ver neve. E ache a neve também um elemento da natureza muito bela. Percebe? Só que são os valores que estão associados àquilo que se aprendeu ao longo das gerações dentro da cultura. Eu nasci num ambiente cheio de gelo. Eu posso até achar legal uma paisagem com verde e mar, mas nada como uma neve. Seria um morador de um ambiente onde, desde criança, acostumou-se a viver no ambiente com neve. Compreende? Então, o belo ele vai ter essas mudanças, sim, que ocorrem dentro do contexto cultural. Então, a cultura é importante nesse momento para que a gente possa levar em consideração. O que não impede que quem mora num ambiente mais quente e outro mais frio não tenha condições de enxergar no ambiente de neve a beleza. Percebem? Ótimo. Dúvidas, comentários, perguntas, fiquem à vontade para postar e enviar para mim. Então, nos séculos 17 e 18, do outro lado da polêmica, os filósofos empiristas Locke e Hume relativizam a beleza, uma vez que ela não é uma qualidade das coisas, mas só o sentimento na mente de quem as contempla. Então, vocês percebam que esta discussão vem ao longo dos séculos. Século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, até agora, século XXI. Discutindo o que seria realmente o estético e a beleza. Que beleza é essa que nós estamos enxergando? Por quê? Em última instância, ela sempre vai ser formada no nosso mental, essa ideia universal que o Platão disse. Então, por mais que eu ache um objeto belo, vai ter sempre alguém que não vai achar. Mas tem alguns elementos no objeto que a pessoa que não acha que ele é belo vai identificar como belo. É esse o ponto do Platão e é essa discussão ao longo do tempo, que vai sempre olhar, está no sentimento que a mente produz ao observar. Então, se eu tiver carregado de sentimentos negativos a respeito do belo, pode ser que eu veja algo belo e considere ele desagradável aos olhos. Correto?
Por isso, o julgamento de beleza depende tão somente da presença ou ausência de prazer em nossas mentes. É aquela satisfação do impacto visual. Então, todos os julgamentos de beleza, portanto, são verdadeiros e todos os gostos são igualmente válidos. Porque é quando a gente se iguala. Se eu tenho a capacidade de enxergar algo como belo, e o outro também tem a capacidade de enxergar algo como belo, mesmo que eu veja o belo de uma forma e ele veja o belo de outra forma, o fato de nós vermos o belo faz com que sejamos iguais. E essa igualdade entre nós faz com que tudo que a gente veja como belo seja válido. Então, a estética tem validade a partir dos valores que carregamos, independente de quais sejam. Prosseguindo, então. No século seguinte, Kant, na tentativa de superar a dualidade, objetividade e subjetividade, voltamos novamente, vemos mais uma vez uma queda de luz, mas isso é maravilhoso, né? Porque faz com que vocês percebam que esta aula está acontecendo. E a queda de luz acontece em tudo que é lugar. Então, sejam bem-vindos novamente a nosso encontro nesta aula. Então, nós tínhamos parado aqui falando sobre o olhar do Kant a respeito dessa dualidade, objetividade e subjetividade, onde ele debruça-se sobre os julgamentos estéticos ou de beleza e não sobre a experiência estética. Então, percebam que o Kant está falando é que os nossos juízos, as nossas avaliações a respeito do que é estético é mais importante do que a experiência que você tem. Então, para que você tenha um julgamento, é claro que você vai ter um conjunto de valores que vão dizer para você o que é belo e o que não é. Então, ele afirma que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Então, percebam que o Kant está dizendo algo que é muito importante. Que por mais que eu tenha gostos particulares e eu possa achar que uma coisa é bela e você não, tem algumas coisas, tem alguns valores a respeito do belo que são universais, que não importa quem seja, da idade que tenha, o lugar onde esteja, país que habite, conjunto de experiências que já teve, todo mundo vai ver aquilo como belo. Entende? Então é isso que o Kant está falando para nós. Então, belo, portanto, é uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimir certo estado da nossa subjetividade. Por isso, não há uma ideia de belo, nem pode haver regras para produzi-lo. Enfim, eu vou atribuir qualidade a algo em referência à minha intimidade, aquilo que me faz bem, aquilo que faz com que eu perceba a minha relação com aquele objeto, com aquela coisa, com aquele ambiente, com aquilo que eu estou enxergando, dialogando, dentro dos meus valores. Então, se eu aprendo, por exemplo, a achar esta garrafinha como bela, eu vou ter a tendência de achar que ela é bela indefinidamente. Afinal de contas, a água que está aqui é muito bela, porque ela me hidrata e faz com que eu possa me relacionar bem com vocês. Então, percebam, a ideia de belo não pode haver regras. Quando tenta se estabelecer regras, eu fujo do que seria belo, segundo Kant. Já o Hegel introduz o conceito de história ao estudo do belo. Percebam, a gente está falando de vários filósofos, então vão pegando aí, vão fazendo as anotações do que o Kant pensa, o que o Hegel pensa, o que o nosso alemão lá também pensa. Então, cada filósofo traz um olhar, porque a gente está observando a estética do ponto de vista filosófico. E é claro que a mudança das gerações, séculos após séculos, novas instruções e orientações vão sendo recebidas a partir da própria experiência do mundo exterior com aquilo que se considera belo. Então, as mudanças nas sociedades, vamos considerar assim, até as mudanças sociais, os novos contextos que são criados a partir das experiências, vão trazendo novas interpretações do que será belo. Então, Hegel
introduz o conceito de história ao estudo do belo. E a partir do século XIX, a beleza muda de face e de aspecto através dos tempos. Essa mudança, esse devir, né, a questão de estar discutindo a mudança, que se reflete na arte, depende mais da cultura e da visão de um mundo vigente do que de uma exigência interna do belo. Eu já havia falado sobre isso antes. Estou trazendo para vocês agora a confirmação a partir do nome do filósofo que trata sobre isso, que é o Hegel. Então, ele já está dizendo que a questão das mudanças da percepção da beleza está associada à questão das mudanças que acabam ocorrendo nas culturas ao longo do tempo. E aí a gente chega no ponto crucial dessa discussão. Se a gente está falando de estética, depois a gente fala da diferença entre belo e feio, e a gente envolve já a questão da cultura, que está dentro da relação que nós temos com os nossos gostos, com as nossas percepções, daquilo que o Kant chamou de objetividade e subjetividade, da nossa relação com o juízo, com a avaliação da validade do que é o que não seja e o que não é belo, temos que discutir esse conceito de gosto e subjetividade, que é onde vai estar armazenado, de onde que nós vamos tirar os elementos avaliativos para o nosso julgamento do que será e o que não será belo. Então, o conceito de gosto não deve ser encarado como uma preferência arbitrária e imperiosa da nossa subjetividade. Quando o gosto é entendido desse modo, ele se refere mais a si mesmo do que ao mundo dentro do qual se forma. E esse tipo de julgamento estético decide o que prefiro em virtude do que sou. Vou repetir. Quando o gosto é entendido desse modo, ou seja, que ele é arbitrário, eu gosto porque eu gosto, eu não tenho nenhuma referência. Quando ele é entendido desse modo, ele se refere mais a si mesmo do que ao mundo dentro do qual se forma. Então, ele está apenas voltado para o seu lado mais, vamos dizer assim, da sua percepção particular. Você não está considerando o mundo ao teu redor. Então, esse tipo de julgamento estético decide o que prefiro, ou seja, o que as minhas preferências particulares, em virtude do que sou. Esse é o ponto. O que é o eu sou? Aqui, o eu sou é o seu próprio ser. E o seu ser está permeado de interferências, de influências do exterior. Então, quando você, não, essa é minha preferência, e você não se abre, não se flexibiliza para enxergar as outras possibilidades que estão à sua volta, é que você está ignorando a si mesmo. Porque o seu ser, o que você é de fato, tem uma essência, é uma essência. E ela está relacionada com um todo. Então é como se existisse um lacre, uma moldura que lhe apreende ali, lhe mantém prisioneiro de uma realidade que você não consegue enxergar. É uma cortina que se fecha diante dos seus olhos, que impede do seu verdadeiro eu enxergar o que tem de validade no mundo exterior a respeito dessa temática beleza. Está aqui a imagem que eu trago para vocês, que é como se fosse essa máscara que esconde um mundo, um universo imenso de possibilidades dentro de você. Então, a subjetividade em relação ao objeto estético precisa estar mais interessada em conhecer, entregando-se às particularidades de cada objeto, do que em preferir. Então, a minha preferência é um cadeado que eu coloco, que não me permite enxergar o universo que existe na minha subjetividade. Eu posso enxergar essa garrafa, como eu falei para vocês, ou essa caneta, através de um olhar. Mas se eu fechar, não, essa caneta é a melhor caneta, a outra imensidade de canetas possíveis que eu posso utilizar não vão ser utilizadas, porque eu não consigo enxergar. Eu tranquei as possibilidades da minha subjetividade. Então, através da palavra eu prefiro isso àquilo, é o lacre que eu coloco, é o cadeado que eu utilizo para impedir que eu vá adiante e enxergar aquilo que está por trás do meu próprio eu, que seria eu mesmo,
Entende? Então, por trás do meu próprio eu, seria eu mesmo, é aquilo que está escondido e que eu uso um filtro para dizer que sou eu. Mas, na verdade, é só uma máscara, como está aqui na nossa imagem. Chega aí, então, para vocês, a nossa segunda palavra-chave, que é gosto e subjetividade. Tudo bem? Apesar das edições que a gente está fazendo aqui por causa das quedas de luz, alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazê-las. Nesse sentido, ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceitos. É a própria presença da obra de arte que forma o gosto. É como se fosse assim, é a própria presença de vocês que faz o valor existir. É nossa própria presença enquanto humanos nesse planeta chamado Terra é que faz o planeta ter um grande valor para nós. E, ao mesmo tempo, é a própria nossa presença no planeta que faz nós termos um grande valor para o planeta. Então, existe uma sincronicidade ou uma simbiose nas relações que nós temos com o mundo exterior. Mas, para isso, eu preciso reconhecer a mim mesmo como uma obra, para que eu possa despertar em mim um julgamento sem preconceitos. Tornando disponível isso, vai superar as particularidades da subjetividade, convertendo o particular em universal. Se eu consigo enxergar o belo nas suas nuances, mesmo que eu tenha uma preferência, eu não ignoro o resto, eu abandono o preconceito. Eu deixo os conceitos de lado e consigo enxergar a beleza em qualquer coisa. Porque eu tenho a beleza que tem a minha perspectiva, que tem a minha forma de enxergar, e tenho a beleza que é a forma de enxergar do outro. E isso também é belo, porque o outro é diferente de mim. A beleza está na diferença. E cada vez mais, quando eu amplio as minhas possibilidades, eu vou julgando e avaliando o mundo ao meu redor sem preconceitos. E vou percebendo que eu me torno cada vez mais universalista. Eu vou fazendo parte do mundo. E isso é a verdadeira beleza. Ou melhor, é a verdade daquilo que é belo. Bem, chegamos assim ao finalzinho da nossa aula. Espero que vocês estejam aproveitado bem e que vivam a beleza na sua plenitude, sem comparações, sem preconceitos. Podemos partir para o exercício? Estão preparados? Preparadas? Então vamos lá? Como todo final de aula, nós temos um exercício de fixação. Então, o nosso exercício de fixação serve para que vocês possam avaliar corretamente aquilo que ouviram e aquilo que aprenderam. Então, para vocês que vão estar assistindo a esta aula através dos canais atrelados às turmas com as quais eu trabalho, é só esperar o formulário de atividade que em breve vai estar chegando e responder entre a letra A e a letra E qual é que vocês acham correto. As demais pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube podem responder aí pelos comentários do YouTube que eu corrijo. Então vamos à leitura? Kant definiu a estética como sendo ciência e, completando, Alexander Brungarten a definiu como sendo a teoria do belo e das suas manifestações através da arte. Como ciência e teoria do belo, a estética pretende alcançar um tipo específico de conhecimento, que é aquele captado, letra A, pela lógica, letra B, pela razão, letra C, pela alma, letra D, pelos sentidos, letra E, pela emoção. Escolham qual é a opção que vocês acham que está correta e marque aí no formulário de atividade ou mencione ela no comentário do YouTube. Assim, concluímos mais uma aula de filosofia e, como sempre fazemos antes de nos despedir em definitivo, eu trago uma mensagem. E a mensagem de hoje é do filósofo chinês Confúcio. Vamos ao que ele diz para nós. Ele nos diz o seguinte: há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro,
por experiência, que é o mais amargo. Comentem sobre essa mensagem de Confúcio. O que vocês acharam dela? Deixem o seu comentário se acharem relevante comentar. E assim concluímos mais uma aula de filosofia, com a certeza e com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!